Boa noite. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Amém? Amém, Senhor. Queridos, Glória a Deus. é uma honra estar aqui novamente com os irmãos aqui da Igreja de Caldeirões. De já eu queria agradecer o convite, que o Renato me fez e parabenizar a igreja, porque eu ainda não tinha vindo aqui depois da reforma, Tá muito bonita a igreja, viu? Muito lindo o templo do Senhor. E é assim mesmo, queridos, a gente tem que dar o melhor para o nosso Deus. Eu sei que vocês devem ter lutado bastante para poder conseguir colocar esse piso. Foram anos e anos, aí eu tenho certeza, oferta voluntária para poder chegar ao resultado que nós vimos aqui. E a cada dia a tendência é só melhorar. Amém. A gente tem que oferecer sempre o melhor para o nosso Deus. Se você gosta de uma casa confortável, gosta de ter um lar aconchegante para receber os teus amigos, você também tem que lembrar que a casa do Senhor também precisa estar assim, para receber os nossos amigos. Porque eles também gostam de chegar em um lugar bom, onde eles se sintam bem à vontade e confortável. Então, parabéns, viu, a liderança, a igreja que se empenhou para que pudesse colocar esse piso aqui. E nós, queridos, temos uma mensagem especial, como todas que são pregadas nesse púlpito. Mas hoje eu queria falar especificamente para um grupo especial, que são as famílias da igreja. Tem alguém aqui essa noite que não faz parte de nenhuma família? Levante sua mão. Todos nós temos uma família. Até mesmo aqueles que são adotados, eles, quando são adotados, eles entram em uma família, passam a fazer parte de uma família. Então, não existe ninguém aqui que vai dizer: Isabel, eu não tenho família. A não ser que seja uma pessoa largada, jogada por aí, que vive sozinha. Mas, de fato, todos nós, a maioria, temos uma família próxima, parentes, amigos, primos, todos somos uma família. E hoje nós vamos falar, queridos, sobre as estratégias de Satanás, as artimanhas do inimigo para destruir a minha e a tua família. Porque é o maior desejo dele. Não é simplesmente destruir a igreja. Ele quer primeiro destruir a tua família, para assim ele destruir a igreja. E eu gostaria de convidá-los nesse momento a abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel. Livro de 1 Samuel, e o capítulo é o 30. Nós vamos meditar através desses versos que a gente vai ler e vamos tirar grandes lições para a nossa vida. E nós vamos descobrir aqui dentro dessa história que nós vamos ler, no capítulo 30 de 1 Samuel, como o inimigo, ele tem se irado e tem se levantado para destruir a nossa família. 1 Samuel, capítulo 30. Amém? Já tem alguém ainda procurando? 1 Samuel 30. Muito bom? Queridos, mesmo com a sua Bíblia nesse momento aberta, feche os teus olhos e vamos juntos dirigir uma prece ao nosso Deus. Oremos. Bendito Deus, Senhor, eterno Pai, nesse momento a Tua palavra, Senhor, está aberta diante de nós. Mas nós não queremos, Senhor, iniciar a leitura da Tua Sagrada Escritura sem antes pedir a iluminação do Teu Espírito. Nos dê, ó Pai, entendimento, nos dê, ó Pai, compreensão, para que tudo que for repassado aqui, tudo que for lido, seja de enriquecimento para a nossa vida espiritual. É o que nós pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém. 1 Samuel 30. Amados, antes da gente ler os versos que eu vou passar para vocês, eu queria dizer uma coisa para vocês. Olha só. Família é algo muito, mas muito importante. Vocês já ouviram falar a frase: a família é sagrada? Eu acho que muitos já ouviram falar. Família é sagrada. Por que família é sagrada? Porque família é uma instituição que já existe desde o princípio, desde a criação do mundo. Deus já se preocupava com a família. E eu digo mais a cada um de vocês: a família, ela foi criada antes mesmo do Santo Sábado. Antes mesmo que Deus santificasse, abençoasse e descansasse no sábado, Ele já tinha colocado uma família no Éden, que era Adão e Eva. E Ele mesmo tinha celebrado aquele casamento, aquela união. Então família é algo muito sagrado.
sagrado aos olhos de Deus. Para vocês terem ideia, Deus, Ele tem um tratamento dele comigo e com você, é um tratamento de família. Porque Deus, Ele considera eu e você como sendo o que dele? Filhos. Nós aqui nos congregando uns com os outros, nós nos chamamos de quê? Irmãos. Jesus Cristo, Ele chama a igreja de quê? Noiva. Então você vê como Deus, Ele quer aquela questão da proximidade, família, é muito família. Então Deus, Ele considera a família uma instituição muito sagrada. É exatamente muito sagrada. E é por isso, queridos, que Satanás, ele tem trabalhado para destruir. Antes de destruir a igreja, ele quer destruir a nossa família. Porque ele sabe que uma família forte, uma família alicerçada na palavra, é uma família que vai ser um calço na vida de Satanás. Vai ser aquela pedra no sapato de Satanás. Para você ter ideia, no livro lá Adventista, a Profetisa do Senhor, ela nos diz que uma família bem ordenada, uma família bem disciplinada, ela fala mais em favor do cristianismo do que todos os sermões que possam ser pregados. Veja bem, eu, Isabel, posso pregar a minha vida toda. Eu posso pregar grandes sermões, eu posso receber bastantes elogios pelos sermões que eu prego. Mas aqueles sermões que a Isabel prega, eles não têm um impacto maior do que a vida de uma família que é alicerçado na palavra de Deus. O testemunho de uma família bem ordenada, bem disciplinada, que anda nos caminhos do Senhor, ela fala mais alto do que qualquer sermão que possa ser pregado nesse mundo. Uma família que é influenciada pelo Senhor, ela tem o poder de salvar pessoas sem você dizer pelo menos uma palavra sequer sobre o Evangelho. Então por aí você vê como a família é importante. E aí a gente chega na história que eu vou contar para vocês hoje, que está baseada lá no livro de 1 Samuel, capítulo 30. E eu queria começar a ler com vocês o texto a partir do verso 1, e a gente vai seguindo a leitura. Diz o seguinte, versículo 1 do capítulo 30 de 1 Samuel. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Verso 2. Tinham levado cativas mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Verso 4. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Amém? Amados, veja bem. Aqui conta uma história de uma cena que eu acho que nem um pai, nem uma mãe de família queria ver. Imagina você que é pai, você que é mãe, tem seus filhos. Você sai para trabalhar. E quando você retorna do serviço, que você abre a sua casa, você não encontra seus filhos ali. Imagina você, pai, você abrir a porta da tua casa, você chega depois de um dia cansativo de trabalho, e você olha para dentro da tua casa e você não vê tua esposa, e você olha e não vê os teus filhos, e alguém vai e diz, olha, invadiram a tua casa enquanto tu estava trabalhando, levaram tua mulher e teu filho. Homens, pais que estão aqui, qual seria a tua reação? O que você faria naquele momento ao olhar para dentro da tua casa e não ver a tua família? E eu pergunto agora às mães, mulheres, esposas. Imagina você sair, voltar e não encontrar teus filhos em casa. E alguém chegar e dizer, olha, fulano, invadiram a tua casa e levaram teus filhos. Qual seria a tua reação, mãe? O que
que você faria? Desespero, angústia. Queridos, essa cena que Davi presenciou com seus soldados, com certeza foi uma cena que cortou o coração dele. Mas para que eu e você possamos entender o porquê disso aqui tudo, por que levaram as mulheres cativas, por que levaram a família de Davi, a família dos seus soldados, nós precisamos voltar a alguns capítulos anteriores a essa história. Onde Davi estava? E por que ele estava naquele lugar? Onde ficava Ziclag? Ziclag era uma cidade que pertencia ao território de quem? Veja bem, Davi, ele presenciou, há algum tempo atrás, ele passou por uma grande prova. Davi, ele foi ungido rei de Israel, enquanto o rei de Israel ainda estava governando. Porque nós sabemos que na questão hierárquica, na questão da monarquia, o rei, ele reina até quando ele morre. Depois que ele morre, quem sucede ele no trono? O filho, né? O herdeiro dele, é quem sucede. Porém, nós sabemos que o primeiro rei ungido de Israel foi Saul. Porém, Saul se desviou totalmente do foco de Deus e o Espírito do Senhor já não podia mais ficar com Saul. Então Deus orientou o profeta Samuel que buscasse um novo rei para suceder Saul. Porém, Saul ainda estava no trono. E quem foi esse rei ungido por Samuel para suceder o trono de Saul? Davi. Porém, Davi fazia parte da família de Saul. O que Davi era de Saul? Alguém lembra? Não. Davi era genro de Saul. Lembra da história do gigante Golias? Que Saul disse que o homem corajoso dentro de Israel, que conseguisse derrotar o gigante, ele seria premiado com muitas honras, muitas honrarias, e também receberia a filha dele em casamento, que no caso era Mical. E Davi foi o guerreiro usado por Deus para destruir o gigante Golias. Por consequência disso, o que aconteceu? Ele agora foi condecorado, ganhou honras, glórias e pompas e recebeu a mão da filha do rei Saul, Mical. Então Davi era genro de Saul. Porém, queridos, com o tempo, a fama de Davi foi crescendo em Israel, porque Davi era um grande guerreiro. Davi era um homem que nas batalhas ele se destacava. E o povo começou a aclamar mais Davi do que ao rei Saul. E aquilo foi alimentando dentro de Saul uma inveja do seu próprio genro. E aí, queridos, começou o dedo de Satanás. Começou o conflito dentro da casa de Davi e de Saul. O sogro tinha inveja do genro. E essa inveja que Saul tinha de Davi, ela foi aumentando tanto na mente e no coração de Saul, que ele agora passou a perseguir Davi, porque ele queria fazer o que com ele? Matar. Agora eu pergunto a você, alguma vez você já odiou tanto alguém da tua família a ponto de querer matar? Queridos, briga de família é uma das piores coisas que existe. Eu já presenciei brigas de família. E eu digo para vocês que quanto maior a família, maior é a briga. E quando morre alguém, que essa pessoa deixa uma herança, aí que a briga é feia. Eu já vi irmãos brigarem um com o outro por causa de herança e passar a vida todinha sem se falar. Eu conheço pessoas próximas a mim, da minha família, próximas, que não se falam, irmãos de sangue, que não se falam um com o outro por causa de briga de herança. E até hoje não se fala. Agora imagina, queridos, um conflito desse. Davi casado com a filha de Saul. Como é que não ficava o coração dessa mulher? O pai dela querendo matar o esposo dela. E Davi, queridos, viveu essa vida frenética, fugindo para um lado e para o outro, correndo do sogro, para que ele não fosse morto. E aí, queridos, Davi não tinha paz. Aonde Davi ia, Saul seguia atrás. Aonde Davi queria descansar, o Saul ia. E o Saul ficou perseguindo Davi
Saul diz o seguinte: não, eu vou parar. Eu vou fazer as pazes com ele e eu vou fazer um pacto de paz. Vamos entrar num acordo de paz. Então Saul decide agora fazer um acordo de paz entre ele e Davi. Porém, queridos, Davi ele era muito desconfiado. Ele conhecia o sogro que ele tinha. E Davi ele ficou muito desconfiado, fazer acordo. Ele ficou assim: deve ser uma estratégia para ele tirar minha vida. E aí o que é que Davi faz? Ao invés de ir conversar com o sogro e fazer as pazes, Davi decide então buscar asilo político no território do povo inimigo de Israel. Quem era esse povo? Os filisteus. E Davi ele vira as costas para sua família e vai buscar apoio no território inimigo. Enquanto Davi chega ali no meio do povo filisteu, ele vai imediatamente falar com o rei Aquis. E ele fala com o rei e diz: olha, rei, eu quero que o senhor me dê asilo político, eu quero ficar aqui com meus soldados, minha família, e em troca eu vou lhe ajudar nas batalhas, porque o senhor sabe que eu sou um grande guerreiro. E realmente Davi era um grande guerreiro, a fama dele corria por todo o território. E eu queria que o senhor me aceitasse. E aí eu pergunto para a igreja: o inimigo aceitou Davi como aliado ou não? Com certeza. O que ele quer? Ele quer isso. O inimigo ele quer isso, ele quer que você chegue num acordo com ele. Ó, Satanás, eu vou fazer o seguinte, eu quero que você me aceite aqui, e aí em troca eu faço isso. E Davi foi lá, arriscou a vida dele, conversou, disse que era um homem de guerra, era um homem de batalha. O rei não era besta? Pois viram. E imediatamente o rei Aquis foi, procurou um território exclusivo só para Davi, seus soldados e suas famílias. Ou seja, ele não se misturava no meio do povo filisteu, não. Ele tinha um território só para Davi. Era como se Davi viesse para o Maranhão, digamos que era uma guerra entre Maranhão e Piauí, e Davi viesse buscar asilo político no Maranhão. E aí o governador do Maranhão chegasse para assim: Davi, eu vou te dar Caxias. Bora lá em Caxias, toda a família, todo mundo. Pronto, deu Caxias para Davi. E aí, amados, Davi ele agora ganha um território dentro do meio do povo filisteu. E ele ganha um lugar chamado Ziclag, era o nome da cidade, Ziclag. Foi a cidade que a gente leu. E lá Davi passou agora a morar naquele lugar. E Davi agora passou a trabalhar naquele local, passou a ter um lar naquela cidade, passou agora a criar raízes dentro de Ziclag. Mas eu pergunto para você, ali era o local de Davi? Não. Ele estava longe do seu povo, longe da sua família, longe da sua terra. Porém, queridos, Davi já estava enraizado naquele local. E aí, em determinado momento, o rei Aquis, rei dos filisteus, ele resolve declarar guerra contra um povo. Aí eu te pergunto, imagina quem foi o povo que ele queria guerrear? A nação de Israel. Que era a nação de quem? De Davi. E o mais impressionante não é ele querer guerrear com a nação de Davi. O que mais me choca nessa história, isso você vai ver nos capítulos anteriores, capítulo 27, 28, 29 de 1 Samuel, o que mais me choca é que um dos primeiros convocados, ou seja, dos primeiros ali da lista para alistamento, foi quem? Davi. Ora, Davi foi buscar asilo político com o inimigo. Davi falou que era um homem de guerra, que estava ali para o que desse e que viesse. Então, qual foi a primeira coisa que o rei pensou? Eu vou declarar guerra contra Israel, e eu vou botar homens bons, homens fortes. Ele escolheu logo quem? Vai Davi. Aí, querido, saiu lá a lista do alistamento. Convocados para a guerra. Estava lá o nome de Davi e os 600 soldados dele. Agora imagina como foi a cabeça de Davi. Ele olhar que ele tinha sido alistado para guerrear contra o seu próprio povo. Imagina só você lutar, guerrear contra a tua própria família, contra as pessoas logo, sangue do teu sangue. Tu te juntar com o inimigo para querer dar na tua família. Como é que nos ficou a mente de Davi? E eu pergunto a você, igreja, será que Davi foi?
Davi foi guerrear essa guerra contra os próprios filhos, os próprios irmãos dele de sangue? Davi foi. Ele não foi convocado pelo rei? Davi foi. E aí você diz assim: poxa, eu pensei que Davi só tinha errado na questão do adultério e do assassinato, mas Davi fez muita coisa errada. Calma que a história não acabou. Davi então foi, saiu de Ziclag, foi para outro território para guerrear com o seu povo. Porém, nosso Deus, como Ele é poderoso e sábio, Ele não deixou. E aí o que é que Deus fez? Ele usou alguns príncipes dentro do povo filisteu, príncipes filisteus, para que eles fossem conversar com o rei. Veja bem, nem o próprio Davi foi lá pedir misericórdia para o rei liberar ele da guerra. Davi não foi. Deus usou, dentro do meio do povo filisteu, homens que foram até o rei Aquis e chegaram: rei, por que o Senhor convocou Davi para lutar essa guerra com a gente? Não é esse Davi que as pessoas estavam aclamando? Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus dezenas de milhares. O Senhor não tem medo desse homem no meio da guerra se revoltar e começar a lutar contra a gente? Imagina só a gente guerreando contra o povo de Israel e de repente Davi e seus soldados se revoltam e começam a matar o povo do nosso exército. O Senhor não acha muito arriscado? E aí, queridos, naquele momento o rei pensa e diz: é verdade, então eu vou liberar eles. E o rei libera Davi e seus 600 soldados. Porém, queridos, quando Davi ele retorna a Ziclag, aqui nos diz na história que ele passou quantos dias para chegar lá? 3 dias. De onde Davi estava para guerrear com o povo de Deus até Ziclag foram quantos dias? 3 dias. E Davi, queridos, quando chega em Ziclag, o que é que ele encontra? Ninguém. Todos os homens tinham saído, a cidade tinha ficado o quê? Desprotegida. E é a partir daqui que eu quero ensinar à igreja grandes lições sobre essa história que ela tem para cada um de nós. Veja bem que no verso 1 do mesmo capítulo de 1 Samuel, fala que quem é que tinha invadido Ziclag? Os amalequitas. Os amalequitas invadiram a cidade e aqui disseram que eles deram com ímpeto. O que é dar com ímpeto? É vir com toda força, com todo o ódio. Significa dizer que aqueles homens que invadiram o território de Davi, enquanto ele não estava, eles foram com todo o ódio para destruir a casa de Davi. Assim, querido, Satanás, ele veio contra mim e contra você. Satanás, ele não alivia para a gente, não. Quando ele vem destruir a nossa família, ele vem com tudo. Ele vem com todo o ímpeto, ele vem com ódio, com sangue nos olhos, para destruir a cada um de nós. E Satanás sabe que a única forma de derrotar a igreja, que a única forma de destruir a sociedade é atingindo as famílias. Ele sabe que se ele atingir uma família dentro da igreja, ele desestabiliza a igreja. E é isso que ele quer. Agora preste bem atenção, queridos. Por que Davi abandonou a cidade dele? O que ele foi fazer? Guerrear contra o povo de Deus. Então significa dizer que Davi abandonou o seu território porque ele estava comprometido com outra pessoa, com o rei. E o que é que essa história ela diz para mim e para você? Primeira coisa, queridos. Primeira estratégia que Satanás ele usa para destruir a minha família é a sua. Ele coloca outras coisas como prioridade à frente da nossa família. Para Davi, a prioridade maior para ele era a família dele ou era guerrear? Guerrear. Se fosse a família, ele não tinha saído de Ziclag. E Davi abandonou a sua cidade, deixou só as mulheres e as crianças e foram todos os homens. Significando dizer que Davi ele não teve compromisso com a sua família. Eu digo uma coisa para vocês hoje, queridos. Muitos homens, muitas mulheres têm colocado o trabalho, o estudo à frente da sua família. Nós não sabemos priorizar a nossa família. Quantas e quantos de vocês aí,
Quando já passaram do horário de voltar para casa porque estavam pegados lá no serviço. Porque tinha muita coisa para dar conta. E você disse, não, eu só vou sair daqui quando eu terminar. Quantos de vocês que têm filho pequeno em casa, quando chega do serviço, ainda tem uma energiazinha para brincar com seu filho? Primeira coisa que você quer fazer, meu filho, é tomar um banho, jantar e se deitar. Quantos e quantos de vocês têm tempo de conversar com seus filhos adolescentes, juvenis, saber o que se passa na vida deles, como foi o dia deles, o que eles fizeram? Quantos homens têm tempo de conversar com a sua esposa, de saber como foi o dia dela, o que ela fez, o que aconteceu durante o dia? Ou esposas, quantos de vocês têm essa dedicação de perguntar para o marido como foi o dia dele no trabalho? Satanás, ele vai colocar um trabalho na nossa vida. E eu não digo assim, ela está dizendo que o trabalho é coisa de Satanás. Não, eu estou dizendo que o trabalho em excesso, isso já não é mais de Deus. Quando você já trabalha demais, passando do tempo que era para você dedicar para a tua família e você está trabalhando, aí já é coisa do inimigo. Então, quantas e quantas vezes a gente negligenciou isso na nossa família? Amados, eu sempre falo, às vezes nas minhas pregações, que se tinha alguém na Bíblia que tinha as prioridades dele tudo definidinha, certinho, era Jó. Para Jó, o primeiro lugar na vida dele, Deus. Segundo lugar, a família. Ele se preocupava muito com os filhos. E olha que Jó não tinha um nem dois, ele tinha 10 filhos para tomar de conta. E por último, era o trabalho. E Jó era próspero ou não era? Era o mais rico no tempo dele. Jó, ele deixou de ganhar o pão dele de cada dia porque ele priorizou estar na igreja? Ou porque ele priorizou passar um tempo com os filhos, conversando com os filhos? Não. Ele continuava prosperando, mesmo ele tendo um tempo para dedicar ao Senhor e à sua família. Então eu digo para vocês, querido, cuidado, muito cuidado, quando o teu trabalho estiver sendo um Deus na tua vida. Quando o teu trabalho estiver tomando o lugar que é da tua família, ou estiver tomando o lugar que é de Deus. Por um pequeno descuido, Davi perdeu suas mulheres e seus filhos. Ele se ausentou por quantos dias? 3 dias. 3 dias foram o suficiente para que o inimigo entrasse na cidade, invadisse as casas e roubasse o bem mais precioso que o ser humano pode ter nessa terra, que é a família. Então, pelo tempo que você, às vezes, Isabel, só 1 hora a mais do meu trabalho, só mais 1 horinha de hora extra. Tenha cuidado, que é essa horinha extra aí que você está colocando todo dia, que pode estar levando teu filho à perdição, que pode estar levando tua esposa a um lugar que não era para ela estar, ou o esposo também. Então, tenha cuidado. Por um pequeno descuido, Davi quase perde a sua família. E aí a gente continua, queridos. O verso 3, no capítulo 30, ele diz o seguinte, a gente vai reler novamente. Diz assim, Davi e seus homens vieram à cidade e ei-la queimada. E suas mulheres e seus filhos e suas filhas, eles foram levados o quê? Cativos. O que é ser levado cativo? Como escravos. E aqui é um ponto importante, porque muitos de nós, muitos da nossa família estão sendo escravizados dentro de casa. E essa escravidão que eu me refiro, não é uma escravidão de estar fazendo um trabalho forçado. Fulano de tal está botando o filho dele para trabalhar igual um condenado. Não, não é isso. Quando eu falo aqui a escravidão, eu me refiro a algumas coisas que nós temos dentro da nossa casa, que a gente é muito apegado e a gente acaba sendo viciado e escravo daquilo. Uma coisa dessas é o nosso celular, a internet. Quando nós nos prendemos bastante na tela daquele aparelho, nós estamos sendo escravizados por Satanás. Um outro objeto também dentro de casa que nos escraviza, televisão. E isso vale ressaltar aquilo que eu tenho assistido na minha casa. Eu já presenciei em casa de irmãos adventistas, as crianças assistindo, jogando videogame, assistindo desenho, nada com nada, em pleno dia de sábado.
Eu, queridos, desde quando eu comecei a caminhar para a igreja, dos meus 9 anos de idade, quando a minha mãe aprendeu da verdade do sábado, e ela resolveu ser adventista e levou eu e meu irmão com ela tinha o maior cuidado para que a gente tivesse zelo com o sábado. E uma das coisas que ela não deixava a gente fazer de jeito nenhum era ligar a televisão no sábado. Ah, Isabel, mas está novo tempo. No meu tempo nem tinha isso. No meu tempo, quando eu comecei a caminhar para a igreja de pequena, não tinha novo tempo para a gente assistir assim, não. Claro, a TV já existia, mas a gente não tinha antena parabólica para assistir o novo tempo. Muito menos tinha novo tempo aberto aqui em Caxias. E para mim, queridos, o sábado era um martírio, porque eu gostava de assistir televisão, eu gostava de ver desenho, assistir sessão da tarde, assistir filme. E quando chegava no sábado, eu sabia que naquele dia eu não assistia na televisão. E para mim, o sábado era o dia que mais demorava a passar. Era muito sofrimento para crianças. Era dizer que tua mãe era mal, Isabel, não, mas aquilo ali, ela me ensinou. E hoje eu não assisto, até porque o meu sábado é tão corrido, muito corrido, que eu não tenho tempo para parar, sentar e assistir. Nem a Novo Tempo não tem como eu assistir. É muito corrido. Mas quando eu chego na casa de um adventista e as crianças estão na frente da televisão, eu me sinto incomodada, porque não foi a criação que eu recebi. Não era algo comum de alguém chegar na minha casa e fazer uma visita para minha mãe e eu e meu irmão estar na frente da televisão no sábado. Não era comum. Outra coisa também que é horrível e atinge a igreja também, novela. Irmãos, eu falo isso para você porque eu sei que tem irmãs, eu digo mais irmãs que é, claro, tem homem que gosta de novela, mas mulher gosta mais, que gosta de assistir uma novela, eu sei disso. Isso também que ele se torna uma escravidão que Satanás coloca na tua vida. Ele te coloca para assistir todo dia aquela mentira e você fica apegado naquilo. Essa é escravo. Então aqui, queridos, hoje Satanás ele tenta prender eu e você nisso, nessas tecnologias. Passa o dia todo aí assistindo televisão, passa o dia todo aí vendo vídeo na internet, jogando videogame. E eu quero pedir para o Gilson colocar para mim um vídeo que ele fala exatamente sobre como nós estamos viciados nesses aparelhos. Como a gente está viciado. Vamos ver só esse vídeo e eu continuo aqui a pregação. Ao nosso redor está mudando. Geração conectada. 640 milhões de usuários ativos. 50 bilhões de fotos postadas. Mais de 2 bilhões de usuários de internet. Mais de 5 bilhões de linhas ativas de celulares. Os smartphones de hoje têm a mesma tecnologia da nave Apollo que foi à Lua em 1964. O segundo maior país usuário do Facebook no mundo é a Indonésia. O mundo está mudando. Pesquise por Jesus no Google e terá 416 bilhões de resultados. Pesquise por pornografia e terá 951 bilhões de resultados. A maioria das crianças que veem pornografia fazem isso em aparelhos comprados pelos próprios pais. Pesquisa do Instituto Barna mostra que crianças estão se afastando muito rápido da cosmovisão bíblica. Popstar mais popular no YouTube, Lady Gaga. Prêmio Grammy de melhor artista, Eminem, com suas palavras chocantes e belas. Mais popular no mundo, maldição escutando Warcraft. Crianças americanas gastam 7 horas e 38 minutos na TV e mídia digital todos os dias. Crianças veem mais de 200 milhões de vídeos no YouTube diariamente e compartilham com seus amigos com centenas de sites e redes sociais. Nossas crianças estão sendo disciplinadas pelo mundo. A igreja perderá esta geração. Onde estão as poderosas igrejas de Filipos, Tessalônica, Éfeso? Por que as igrejas na Holanda, Espanha e Austrália estão sendo vendidas como bares, restaurantes, hotéis e mesquitas? Eles perderam a geração. Porque depois da geração de Josué, Israel sofreu na era dos juízes. Porque depois de Davi veio Absalão. Eles
Olha só, quando eu vejo esse vídeo, esses dados, eu fico um pouco assustada. Por que eu digo isso? Aqui vocês viram que muitas crianças já, desde pequenas, já mexem com questão de pornografia, já vê essas coisas, joguinho de videogame. E eu pergunto, quem dá esses aparelhos para essas crianças? Os próprios pais. No vídeo falou, os próprios pais. Amados, a minha maior preocupação é porque para que Jesus Cristo volte, nós devemos pregar. Inclusive foi isso que eu preguei ontem no Tamarineiro, falando sobre a necessidade de nós pregarmos. E nós sabemos que a cada dia que passa, nós vamos envelhecendo. A minha geração está envelhecendo. Nós estamos aí chegando. A outro dia eu estava dizendo assim, meu Deus, outro dia eu estava como criança na igreja, cantando, coral, criança, tudo. Hoje eu fico olhando os meninos assim, que ainda estavam na barriga da mãe deles, já, tudo grandinho já. E aí, queridos, quem é que será a geração, se a nossa geração passar, quem será a geração que será responsável por pregar esse evangelho ao mundo? É essa geração aqui que vocês estão vendo, os menores. E se você, como pai e mãe, não tem colocado como primeiro lugar na vida do teu filho o estudo da palavra de Deus, a oração e o fato de trazer ele para a igreja, eu pergunto, quem é que vai pregar? Se desde pequeno os pais têm incentivado os meninos a mexer com tecnologia. Irmãos, vocês terem ideia, a primeira vez que eu ganhei um celular, ainda o celular só ligava e recebia. Eu tinha 15 anos de idade. Toda a vida eu pedia para o meu pai, eu quero um celular, ele disse, não, ainda não está no tempo, ainda não está no tempo. 15 anos de idade. E na minha época, a internet era algo bem escasso. Para mim acessar a internet, eu tinha que ir no Lan House, aí eu botava meia hora, 50 centavos, naquele tempo, R$1, 1 hora, e por aí, era ali que eu mexia, porque em casa não tinha. Para mim me comunicar com meus colegas de classe, era no SMS, não tinha negócio de WhatsApp. WhatsApp é coisa nova, era SMS, comprava lá, botava o crédito e mandava os torpedinhos lá, 20, 300, 400 torpedos, e eu gastava conversando com meus amigos, era isso. Hoje em dia, os meninos eles já nascem já com o olho na tela, o menino já não sabe nem ler direito, mas ele já sabe pesquisar coisa na internet. Como? Não sei, só Deus sabe explicar. Para você ter ideia, as crianças de hoje, tem um áudio também, né? As crianças de hoje, elas têm mais informação do que o imperador na época do auge de Roma. Nem o imperador romano, no seu maior auge do império, ele tinha tanta informação como uma criança hoje. Hoje as crianças elas perguntam e elas mesmas já dão a resposta. Não espera nem a gente responder. É isso, é sério. Porque ela vai perguntar, mamãe, como é que nasce a criança? Aí você vai inventar uma história. Não, porque eu não vi isso. Diz que é assim. Você vai dizer o quê? Meu filho, tu viu certo mesmo. Então eu digo uma coisa para vocês, a gente tem que ter cuidado com a geração que está saindo aí. Porque se a nossa geração fracassar em pregar o evangelho para que Jesus volte, meu amigo, só muito poder do Espírito Santo para a geração que está chegando agora conseguir fazer isso. Porque é o inimigo usando de todas as formas. Para vocês terem ideia, tem um texto publicado na revista Adventista no ano de 2017. O artigo é um pouquinho grande, eu vou ler, viu? Porque para mim falar sem decorado é mais difícil. Então eu vou ler o que diz assim. Vivemos em uma sociedade viciada, intoxicada e doente. E a dependência não tem nada a ver com o consumo de substâncias ilegais. O mundo se transformou em uma grande cracolândia comportamental. Veja bem. Celular, internet, cacau em pó, carboidratos, exercício, cirurgia plástica, dinheiro, compras, filmes, jogos, medicamentos, emagrecedores, trabalho, cybersexo, pornografia são apenas alguns dos inúmeros vícios atuais. Veja bem, hoje o vício da sociedade é esse. Existe, por exemplo, uma onda de viciados em telas digitais, celular, computador, tablet, TV. Você mesmo, veja bem, consegue ficar desconectado uma semana ou pelo menos um dia? Tem gente que consegue, né? Eu geralmente sou uma pessoa assim, pessoal. Em rede social, eu tenho muita aversão à rede social. Eu sou da área de tecnologia da informação, sou formada nessa área, trabalho com essa área, mas quando eu chego em casa, eu não ligo o computador.
passar o dia todo na tela do computador já bastou para mim. Eu não ligo. Eu tenho essa é a verdade, eu tenho uma grande preguiça de ligar o computador à noite para mim fazer alguma coisa ali. Celular é o que eu ainda mais pego, porém eu não sou alguém ativo em rede social. Eu não tenho rede social, não tenho Instagram, vocês não vão me ver em Instagram, não tenho Face, não tenho Twitter, não tenho nada disso. Somente o WhatsApp. E ainda assim eu sou daquela pessoa que você mandou uma mensagem e daqui até a volta de Jesus eu respondo. É muito difícil você ver eu respondendo uma mensagem muito rápido. Por isso, eu não sei, eu acho que o Renato me mandou uma mensagem, né, pedindo para me pregar e eu vim responder já bem tarde. Não estranhe, viu, Renato? Não é porque eu não queira, é porque às vezes o celular não está comigo, eu não tenho aquele tempo de estar sempre. Mas eu gosto muito de assistir vídeos no YouTube. Então, é uma rede social que eu ainda gosto mais, é o YouTube. Eu gosto muito de assistir vídeo, saber, me ficar antenada sobre o mundo. Mas eu digo a vocês, queridos, se for preciso passar um final de semana sem celular, não sinto falta. Uma semana, talvez, também sem internet, não sinto falta. E eu espero que Deus continue assim. Porque eu digo para você que isso é um vício, esse vício é terrível. E o artigo continua dizendo que a China ela está preocupada com a heroína eletrônica, que afeta os seus jovens. Na Coreia do Sul, o vício de internet atinge pelo menos 10% dos adolescentes. E já existe centro de reabilitação para quem é viciado em tecnologia. Ou seja, não existe só centro de reabilitação para quem usa droga, quem é alcoólico, quem é fumante. Se você é uma pessoa que é viciada em celular, em tela, em rede social, querido, isso aí pode buscar tratamento, que tem centros que cuidam de pessoas assim. Para a criança, o tempo diante da tela age como um estimulante, ou seja, uma dopamina digital. Não muito diferente do efeito de uma droga. Pode prestar atenção. Eu já vi isso em fila de espera. Às vezes eu estou esperando no consultório, a criança mas chora. Aí o pai pega só o celular pro menino, não tem mais chupeta. O pai não tem. De primeiro o pai dava a chupeta, botava na boca do menino, ou dava umas palmadinhas nele, cala a boca, menino, e ele calava. Hoje ele pega o celular, botou numa Peppa Pig, ele num desenho, o menino quieta. Pra ele é o que estimula ele tá ali, pronto, parou. E aqui diz o seguinte, o prazer é prejudicial e faz bem se desconectar. Além de diminuir a inteligência emocional dos nossos filhos, o excesso de tecnologia pode estar acentuando o problema de autismo. Nunca se houve um tempo onde tem mais criança autista do que agora. Isso é verdade. Hoje em dia, os pais eles já ficam monitorando o filho. Alguns traços para saber se o menino é autista. Por quê? Porque isso daqui, muito do autismo, é por conta disso, tecnologia. Antes do tempo, a criança já está tendo contato com aquele aparelho. E aquilo ali dá um déficit de atenção muito grande, queridos. Quando você fica muito tempo ali naquela tela, você se desconecta do mundo. E a criança, ela forma o seu caráter até os 7 anos de idade. Então, se até os 7 anos de idade ela olha muito celular, ela vê muito celular, ela vai ser uma criança que vai ter um déficit de atenção, TDAH, ela não vai ter essa questão do autismo, ela vai ficar uma criança que ela não observa as coisas ao redor, ela só quer estar ligada ali. Então, se preocupem com isso. Aqui diz também, queridos, que estamos criando uma geração que se relaciona melhor com as máquinas do que com as pessoas. Hoje em dia, é muito difícil você ver um jovem ele gostar de conversar com você. Eu vejo isso pela classe de adolescente da minha igreja. A classe de adolescente da minha igreja, o menino não comenta nada da lição. É muito difícil eu escutar a voz de um deles, que a minha classe fica pegada com a classe deles. Quando eu estou passando a minha lição, que eu sou da classe de jovem, o banco aqui que fica atrás de mim é o banco da classe de adolescente. E aí eu estou passando a lição na minha classe e fico ouvindo aqui, às vezes, adolescente. Às vezes as professoras dizem, e aí fulano, o que é que tu acha? O menino não quer conversar não. O menino é apocado. Porque ele não consegue interagir entre as pessoas. Mas com a tecnologia eles falam um com o outro. Mas no mundo real eles sentam ali e acabou, não tem diálogo, não tem conversa, ele não puxa assunto. E aí, queridos, nós precisamos nos alertar contra isso. O certo é que tem solução. Tem solução para isso. Eu digo a vocês, queridos, que quando Davi
ele entrou em Ziclague e ele viu a cena que ele viu. Aqui o verso diz que quando ele olhou, ele não viu as mulheres, ele não viu os filhos. A Bíblia fala que ele chorou tanto, até não ter mais força para chorar. Davi, ele olhava para um lado, olhava para o outro. O que eu vou fazer, meu Deus? E a gente vai ler os 2 últimos versos dessa noite para encerrar a mensagem. Que está no verso 7 e no verso 8. Do livro de 1 Samuel, capítulo 30. Versos 7 e 8. 1 Samuel 30 diz assim: Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Amém? Amém. Amados, tinha solução para a família de Davi? Sim. A primeira reação de Davi foi chorar. Chorou tanto. Imagina você, marido, olhar e não ver tua mulher dentro de casa, teus filhos, alguém dizer: olha, vieram aqui, invadiram tua casa e levaram. E você fica sem saber o que fazer, você começa a chorar, e aí você lembra: eu vou orar ao Senhor. E Davi então ora ao Senhor. E Davi diz assim: Senhor, é para mim ir atrás? É para mim correr atrás? E Deus diz: vai, pode ir, que você vai ter tudo novamente. A mensagem de Deus para você hoje, essa noite, é: lute pela sua família. Corra atrás daqueles que são o seu primeiro campo missionário. Mulheres, lutem pelos seus maridos que não estão nessa igreja hoje. Homens, lutem pelas suas esposas que não te acompanham nessa caminhada espiritual. Pais, lutem pelos seus filhos, que muitos talvez devem ter se afastado da igreja ou não querem nem saber. Não deixe de lutar. Filhos, se só você é evangélico dentro da sua casa, se só você é adventista, não deixe de lutar pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos. Deus falou aqui para Davi: Davi, corre atrás, pode ir, que você vai conquistar a tua família de volta. E a mesma mensagem Deus traz para mim e para você essa noite: não desista de lutar pela sua família. Satanás, ele está irado com a nossa família, e o que ele puder fazer para destruir um lar, ele vai fazer, porque ele sabe que um lar, quando ele é destruído por Satanás, ele dá um reflexo dentro da igreja. Para vocês terem ideia, tem um livro chamado Ouse Pedir Mais, da escritora Melody Mason. E dentro desse livro, ela tem um capítulo que ela fala sobre as brechas de Satanás. E nesse capítulo que ela fala sobre as brechas de Satanás para destruir a nossa vida espiritual, ela menciona a respeito de um testemunho de um amigo dela, missionário, que fazia uma viagem pela América do Sul. E no decorrer dessa viagem, esse amigo dela senta ao lado de um senhor. E aí eles ali viajando, esse amigo dela, que inclusive seu nome é missionário, não é pastor não, missionário mesmo. Ele estava ali com aquele homem do lado, ele começa a puxar assunto e diz assim: o senhor trabalha com o quê? E o homem responde: eu sou feiticeiro. Eu faço tudo. Eu dou riqueza para as pessoas e também tiro. Tudo enquanto eu sou bom. E se você quiser, eu faço tua mulher sair de casa e te dou a mulher do teu sonho para ficar contigo. E o missionário olhou para ele assim: ah, não, essas coisas não pegam comigo não. E o feiticeiro disse assim: pega sim. Ele aqui não pega. Pois eu vou te provar que pega. E aí eles começaram o diálogo. O feiticeiro então diz assim: olha, você tem o costume de assistir filme de magia, com ocultismo no meio, alguma coisa de espiritismo, novela e etc? E o missionário disse: não. Você costuma ver pornografia na internet? E o missionário: não, também não. E ele disse assim: você costuma
resposta do missionário foram: não. Ao final daquele diálogo, o feiticeiro olha para eles assim: realmente, o meu feitiço não tem poder contra você e sua família. Mas a partir do momento que você deixar entrar na tua casa tudo isso que eu te falei, aí eu vou ter poder sobre você. E eu pergunto para você: o que tem entrado na tua Ziklag? Que tipo de coisa você tem colocado dentro da tua casa? Que tipo de música você tem ouvido dentro da tua casa? Que tipo de leituras você tem lido dentro da tua casa? O que você tem assistido dentro da tua casa? Lembre-se, por um pequeno descuido, o inimigo levou a família de Davi. E por uma pequena brecha, o inimigo ele pode entrar na tua família e destruí-la por completo. Então eu digo a você, queridos, lute pelo seu lado. Seja você o exemplo dos teus filhos. Seja você o exemplo do teu esposo, da tua esposa. Para que quando eles olharem como você age, eles digam: não é assim que minha mãe me ensinou. Porque o exemplo que eu tive da minha mãe é o exemplo que futuramente, Deus é que sabe, eu quero passar para os meus futuros descendentes. Que eu quero ensinar para eles. Eu quero carregar esse legado para a minha família. Porque eu entendo que essa é a verdadeira educação. O que mais corta meu coração é quando eu vejo os pais indo para a igreja e os filhos não vão. Quando os pais eles vão com a atividade da igreja, os filhos ficam em casa. Irmãos, o filho vai ficar em casa fazendo o quê? Aonde você está, pai, é para o seu filho ir. Se é no campo missionário, leva ele contigo. Se é para alguma reunião, chama ele contigo. Não deixa a tua criança em casa sozinha. Você não sabe do que ele é capaz de fazer e o que Satanás pode fazer na vida dele. Aonde você estiver, leva a tua família. Porque Satanás está irado e quer destruir as famílias. E o meio dele destruir a igreja começou a destruir na minha e tua família. Então proteja a sua família. Quantos dos que estão aqui essa noite querem selar um pacto, um compromisso com o Senhor, de que vão ser guardas e vigilantes dentro da sua casa, que vão proteger suas famílias contra esse lado do inimigo? Amém, amém por isso. Eu gostaria de cantar novamente o hino que a gente cantou no início, Corpo e Família. Ao som do hino eu gostaria de convidá-los a ficarem em pé. E ao final eu quero fazer uma oração com todas as famílias da igreja, pedindo para que Deus nos ajude a nos fortalecermos cada dia mais no Senhor. Amém?